Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. Hoje a nossa história tem como mote principal um filme que acabou de chegar na Netflix, mas que se baseia numa tragédia durante a Segunda Guerra Mundial. A tragédia dos campos de extermínio. Acaba de estrear na Netflix um filme impactante, chamado O Mundo Irá Tremer. A história fala da revelação por fugitivos do primeiro campo de extermínio, que não foi Auschwitz, foi Chelmno. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a história da instalação destes campos e deste filme que você precisa assistir. A rede de campos de concentração nazistas começou a ser formada logo após a nomeação de Adolf Hitler como chanceler da Alemanha em 30 de janeiro de 1933. Desde então, houve uma proliferação de campos, primeiro de forma provisória, organizados pelas SA, e em seguida sob controle centralizado das SS. Desde a chegada dos nazistas ao poder, eles passaram a perseguir minorias e aqueles que eles consideravam os culpados pela tragédia econômica e social da Alemanha e até a derrota na Primeira Guerra. E essas minorias foram aos poucos sendo capturadas, presas e até exterminadas. Para isso, os alemães desenvolveram um sistema de campos de prisioneiros, de concentração e de extermínio. E existe uma diferença entre eles. Os primeiros campos de concentração foram instalados em Dachau, Oranienburg, Esterwegen e Lichtenberg, todos em território alemão. A partir de 1934, os campos menores foram fechados e desativados, e o regime deu início a uma organização mais centralizada dos campos. Foram então construídos campos como Buchenwald, Flossenburg, Mauthausen e outros. Com a expansão do território alemão, através da conquista política ou militar, a rede de campos foi sendo estendida e campos maiores surgindo, pois os prisioneiros e povos capturados aumentavam. Veio então a inauguração de Auschwitz em 14 de junho de 1940. E com a invasão da União Soviética, os nazistas criaram diversos subcampos para forçar prisioneiros de guerra ao trabalho. Muitos desses prisioneiros passaram pelos principais campos de prisioneiros e depois transferidos para campos de concentração. E em 1941 surgiram os primeiros campos de extermínio. E aí há uma diferença. Campos de concentração não são a mesma coisa que campos de extermínio ou campos de morte, pois os campos de extermínio tinham uma única função, um único objetivo: a aniquilação imediata, sobretudo de judeus, ciganos e outros grupos. Campos de concentração e campos de extermínio foram duas categorias distintas, mas por vezes sobrepostas, no vasto sistema de terror nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Embora existissem campos de concentração que também realizassem assassinatos em massa, como Auschwitz, que era ao mesmo tempo um campo de concentração e um centro de extermínio, a principal diferença entre os dois campos está na finalidade. Os campos de concentração tinham uma função predominante de trabalho forçado ou reeducação pela brutalidade e repressão de toda forma de oposição ao regime. Os primeiros presos nos campos de concentração foram opositores do sistema nazista, principalmente integrantes do Partido Comunista e Socialista Alemão, além de pessoas consideradas inferiores, como ciganos, judeus, homossexuais e outras categorias desenvolvidas pelos nazistas. Nestes campos de concentração, as condições de vida eram terríveis, com fome, doenças e violência extrema, mas nem sempre a execução imediata era o propósito principal, embora a morte fosse frequente. Já os campos de extermínio surgiram a partir do final de 41 e 1942, durante a implementação da chamada Solução Final, a política nazista de aniquilação total dos judeus europeus. Os campos de extermínio surgiram por conta da Solução Final, que foi decidida em uma reunião, a famosa Conferência de Wannsee. Aqui no canal tem um vídeo muito interessante onde eu explico
toda a questão da conferência, e nós visitamos este local, Wannsee, que fica próximo a Berlim, todos os anos em nossos roteiros de história militar. Nesta mansão foi feita a reunião que definiu o destino de 6 milhões de judeus, a Câmara de Gás. Aqui foi discutida a solução final, uma conferência que ficou conhecida como a Conferência de Wannsee, pois a casa está às margens do lago, depois eu vou mostrar lá o fundo para vocês, o lago Wannsee. Esta Conferência de Wannsee definiu, como eu disse, o destino dos judeus. Ali foi discutido de uma maneira técnica, fria, sem emoção, como solucionar a questão dos judeus. Veio então a solução, que foi obviamente chamada de solução final, o extermínio, a morte de 6 milhões de judeus. O objetivo principal destes campos de extermínio era o assassinato sistemático e imediato de judeus, ciganos, prisioneiros de guerra soviéticos e outras minorias e grupos perseguidos. O método de execução geralmente era o uso da câmara de gás com o Zyklon B ou caminhões de gás com monóxido de carbono, além do fuzilamento em massa. As vítimas desses campos eram enviadas diretamente para as câmaras de gás, pouco depois de chegarem, com pouca ou nenhuma triagem para o trabalho forçado. Em alguns campos, um grupo reduzido de prisioneiros, chamados de Sonderkommando, era mantido vivo para ajudar na remoção e cremação dos corpos, mas a maioria das pessoas era assassinada quase imediatamente. Os principais campos de extermínio foram o de Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka e Auschwitz-Birkenau. Dito tudo isso, chegamos à história da fuga do primeiro campo de extermínio, de Chelmno, próximo à cidade de Lodz, na Polônia. Essa fuga foi fundamental para a descoberta do mundo sobre os terrores nos campos de extermínio nazistas. Chelmno foi estabelecido pelos nazistas na Polônia ocupada e começou a operar em 8 de dezembro de 1941. Ao contrário de campos de concentração como Auschwitz ou Dachau, Chelmno tinha como função principal o assassinato imediato de judeus, principalmente do gueto de Lodz e dos arredores, bem como de outras vítimas, utilizando-se sobretudo de caminhões de gás. Alguns desses prisioneiros começaram a tomar consciência de que a morte era o destino inevitável de todos ali. Sem a esperança de libertação pelas forças aliadas, pois em 1942 a Alemanha estava no auge de seu poder, e testemunhando diariamente o assassinato de milhares de pessoas, estes prisioneiros decidiram arriscar uma tentativa de fuga. Essa fuga foi conduzida por membros do Sonderkommando, que realizavam serviços mais pesados e tinham pequenos benefícios momentâneos, como certa movimentação supervisionada pela área do campo, onde manuseavam corpos, limpavam caminhões ou abriam valas, e esse acesso um pouco maior permitiu que eles conhecessem melhor as rotas de vigilância e alguns pontos menos protegidos. Em 19 de janeiro de 1942, o grupo de prisioneiros se valeu de um instante em que a atenção dos guardas estava dispersa. Eles então conseguiram escapar da área do galpão onde ficavam prisioneiros e se embrenharam na floresta. Após dominarem o guarda, fugiram pela floresta de Rzhov, área densa na Polônia onde podia se esconder temporariamente. Entre os fugitivos que ficaram mais conhecidos na história está Mordecai Podchebnik, um dos nomes mais conhecidos que conseguiu escapar de Chelmno no período. Ele sobreviveu à guerra e posteriormente deu testemunho sobre o que presenciou no campo. Outro fugitivo foi Yakov Grozhanovsky, que relatou o que viu em Chelmno, no chamado relatório Grozhanovsky. Infelizmente, ele foi capturado novamente e morto mais adiante, mas seu relatório chegou a ativistas da resistência que divulgaram essas informações, e foi aí que o mundo começou a tomar conhecimento do terror nazista nos campos. Assim que a fuga foi percebida, uma perseguição foi organizada na região. Alguns dos fugitivos foram recapturados e executados. Entretanto, 2 ou 3 conseguiram efetivamente escapar. A fuga intensificou mais as medidas de segurança e violência contra os prisioneiros que permaneceram no campo. Mas o relato destes poucos sobreviventes foram cruciais para que o mundo começasse a tomar conhecimento do que estava acontecendo em Chelmno. Eles ajudaram a confirmar as informações sobre o assassinato em larga escala nos campos. Os depoimentos de sobreviventes, como Mordecai Podchebnik,
contribuíram para os julgamentos pós-guerra de criminosos nazistas, fornecendo provas diretas das atrocidades cometidas em Chelmno. Essa é uma história terrível e real, que possibilitou às pessoas terem conhecimento dos fatos que aconteciam na Alemanha naquele tempo. Obviamente que o Holocausto já foi tema de vários filmes e séries de TV. A primeira série que passou nos anos 70, Holocausto, foi impactante também, foi marcante para toda uma geração. Depois vieram diversos filmes, Fuga de Sobibor, A Lista de Schindler e tantos outros que também contam esta história. A diferença deste filme, que estreou na Netflix, é que ele vai até a origem, ou seja, como o mundo ficou sabendo o que acontecia por trás das cercas e muros dos campos. O Mundo Irá Tremer é um filme impactante, duro de assistir, mas que merece a sua atenção. Vamos saber um pouco mais sobre ele. E agora chega às telas um filme baseado no que aconteceu na fuga dos prisioneiros do campo de Chelmno. A história se passa na tarde de janeiro de 1942, primeiro campo de extermínio nazista, construído secretamente na Polônia, e aborda a história de um grupo de prisioneiros judeus poloneses que tentam o impensável. Mantidos em cativeiro como coveiros, forçados a enterrar os corpos de homens, mulheres e crianças assassinados em caminhões de gás, eles decidem empreender uma fuga ousada. Mesmo depois de terem perdido suas famílias, enterrando-as com as próprias mãos, eles estão determinados a fugir, não por si mesmos, mas para alertar o mundo sobre o que estava acontecendo. Usando um pedaço de vidro roubado, os prisioneiros Solomon Wiener e Podshebnik fogem de um caminhão de transporte e se escondem na floresta. Fugindo de tiros e sendo perseguidos pelos nazistas, os dois enfrentam muitas dificuldades, soldados alemães e a polícia polonesa, antes de se tornarem os primeiros homens a escapar de um campo de extermínio nazista, criando o primeiro relato de testemunha ocular do Holocausto no mundo. Ambientado em tempo real e baseado também numa história verídica e angustiante, nunca antes contada, esse filme, com o título em inglês de The World Will Tremble, ou seja, O Mundo Irá Tremer, é um triunfo emocionante do espírito humano, demonstrando que, mesmo sob as mais terríveis condições, a necessidade de sobrevivência é maior. É um filme poderoso e ao mesmo tempo envolvente e difícil de assistir, baseado nos relatos reais desses dois prisioneiros. O Mundo Tremerá é um filme que não está aqui para confortar, não oferece alívio, ele te prende no desespero cru e implacável de seus personagens, e é justamente esse o ponto. É um filme imersivo. Você suporta o inimaginável, assim como seus personagens, ao assistir esta projeção. É um filme emocionalmente exaustivo. A pressão constante sobre os personagens e sobre o espectador é como se fosse um soco na alma, nos chacoalha e nos assombra. O Mundo Tremerá é um nome muito apropriado para este filme. Assim como este, existem centenas de filmes sobre o Holocausto. Este pode ser apenas mais um para o espectador que de repente passa por ele, mas é real, corajoso e brutal. Não espere se sentir bem depois da sessão. Eu mesmo fiquei sentado e sem palavras após o filme terminar, e ficou na minha cabeça por vários dias. É um relato sombrio e implacável, sem enrolação, de alguns dos atos mais cruéis da história da humanidade. É um filme sem adornos, mas totalmente envolvente, aterrorizante e muito necessário, lançando luz sobre a história real e inexplorada do campo de concentração de Chelmno. People will not remain silent. The world will tremble. Novamente eu recomendo a você que assista este filme, mas se prepare, ele é bem forte. Espero que tenha gostado do vídeo e que ele tenha te motivado a saber mais sobre essa história tão triste. Se gostou, não esqueça de dar o like, se inscrever no canal e também deixar o seu comentário. Eu volto logo com mais histórias de guerra. Viu só? Essa aí é a nova camisa da promoção do canal Viagem na História. E olha que belo modelo, com detalhe
da nossa homenagem aos 80 anos do fim da Segunda Guerra, o Dia da Vitória. Essa é uma camisa única que você pode adquirir na nossa loja virtual. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, eu te encaminho o link da loja virtual do Viagem na História. Você adquire essa belíssima camisa comemorativa do final da Segunda Guerra Mundial. E tem mais, adquirindo a camisa, você vai ganhar um cupom que vai te dar um número para um sorteio pela Loteria Federal de um pacote de viagens do Viagem na História. Ou seja, você vai poder ir conosco para a Europa visitar os campos de batalha mais famosos da Europa, ok? Entre em contato, garanta a sua camisa e boa sorte!